Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e nesta videoaula, vamos abordar o tema explorando os tipos de texto, uma análise a partir de ler e compreender, os sentidos do texto, ok? Vamos lá? No vasto universo da comunicação escrita, os tipos de texto assumem papéis distintos, refletindo uma variedade de propósitos comunicativos e estruturas textuais. Segundo Ingeborg Vilaça-Koch e Wanda Maria Elias, em sua obra seminal Ler e Compreender os Sentidos do Texto, publicado em 2006, esses tipos de texto são categorias fundamentais que guiam a produção e compreensão de diferentes formas de escrita. Vamos explorar mais a fundo os principais tipos de texto e suas características próprias. O texto narrativo é uma viagem através do tempo e do espaço, onde personagens e eventos ganham vida por meio de uma narrativa envolvente. Caracterizado pela presença de uma história ou sequência de eventos, o texto narrativo geralmente apresenta uma estrutura que inclui introdução, desenvolvimento, clímax e também conclusão. A narrativa é impulsionada pelo conflito e pela ação, levando o leitor a acompanhar os personagens em sua jornada emocionante. De forma resumida isto. Já o texto descritivo, ele é uma pintura verbal que busca transmitir ao leitor uma viagem vívida e sensorial de um objeto, uma pessoa, um lugar, ou uma cena, por exemplo. Então, por meio de detalhes sensoriais e descritivos, o autor cria uma atmosfera envolvente que transporta o leitor para dentro do mundo descrito. A linguagem descritiva é rica em metáforas, comparações e adjetivos, proporcionando uma experiência sensorial completa. O texto argumentativo é uma arena de debate e persuasão, onde o autor defende um ponto de vista ou opinião e busca convencer o leitor a concordar com sua posição. Para isso, o autor apresenta argumentos lógicos e evidências convincentes, refutando possíveis objeções e contra-argumentos. A estrutura do texto argumentativo geralmente inclui introdução, apresentação de argumentos, contra-argumentos e conclusão. O texto expositivo é uma fonte de conhecimento e informação que busca explicar ou esclarecer um determinado tema ou conceito de forma clara e objetiva. Ao contrário do texto argumentativo, o texto expositivo não busca persuadir o leitor, mas sim instruí-lo e informá-lo. A estrutura do texto expositivo geralmente segue uma ordem lógica, apresentando conceitos de forma sequencial e organizada. O texto instrucional é um guia prático que fornece instruções passo a passo sobre como realizar uma determinada tarefa ou atividade, seja na forma de manuais, tutoriais ou receitas. O texto instrucional visa orientar o leitor através de uma série de etapas claras e concisas. A linguagem do texto instrucional é direta e imperativa, visando fornecer orientações precisas e práticas. Bom, além desses tipos de textos principais, existem também outras categorias que refletem propósitos comunicativos específicos, como o texto literário, o texto jornalístico, o texto acadêmico, entre outros.
Cada tipo de texto possui suas próprias características e convenções, que orientam, sua organização e estruturação. É importante ressaltar que, embora os tipos de texto possam ser distintos, muitas vezes eles se sobressaem, e se entrelaçam em uma mesma obra. Por exemplo, um texto narrativo pode conter elementos descritivos e argumentativos também, se for o caso, enquanto um texto argumentativo pode incluir seções expositivas para fundamentar, seus argumentos. Bom, em última análise, compreender os diferentes tipos de texto é essencial para a produção e compreensão eficaz da comunicação escrita. Ao reconhecer as características, e propósito de cada tipo de texto, os escritores podem escolher a abordagem mais adequada, para transmitir sua mensagem, enquanto os leitores, podem desenvolver habilidades críticas para interpretar e analisar textos em uma variedade de contextos. Que esta exploração dos tipos de textos, a partir das reflexões de Koch e Elias, inspire, uma apreciação mais profunda da riqueza e complexidade da linguagem escrita, em suas diversas formas. Ok? Por enquanto é isso, Até a próxima. Forte e caloroso abraço.